Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Assim como a Thaís já disse, hoje é um dia de alegria, um dia de festa, um dia onde nós, até dias atrás, estávamos pensamos, né? Como vamos fazer? Mas aqui estamos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e Ele prepara todas as coisas. 8 anos que aqui estamos, aqui neste lugar. Como muitos de vocês sabem, ficamos 2 anos na garagem lá de casa, e mais 8 anos aqui. E o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado vitória, não é? E como que nós entendemos isso? Entendemos isso a partir do momento em que começamos a incomodar. Quando nós começamos a incomodar, começamos a ser perseguidos, as coisas começaram a ficar dificultosas, nós entendemos alguma coisa Deus tem, porque sombra e água fresca em nenhum momento não foi para isso que fomos chamados, mas glórias a Deus por tudo isso, e eu quero que você hoje se regozije aí no Senhor, porque é um tempo maravilhoso do nosso Deus. Amém? Amados, da maneira que você está aí em pé mesmo, abra a tua Bíblia aí comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, uma passagem bem conhecida, segundo a Coríntios, no capítulo de número 9, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo 6 em diante. Amém? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenham tudo o que é necessário. Vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos motiva em todo o tempo em semear. E é este o mandamento do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu tive a felicidade de conversar com 2 irmãos esta semana, e os 2 me disseram assim: pastor, eu falei com Deus que eu estava dizimando e ofertando pouco, e aí Deus me deu muito mais trabalho. E como esse muito mais trabalho que o Senhor me deu, tá? Eu vou dizimar e vou ofertar mais, porque este é o mandamento do Senhor, meu irmão. Então, muitas vezes, quando o pastor fala assim, olha, você precisa dizimar, você precisa ofertar, né? Ah, esse pastor só fala em dinheiro, esse pastor quer todo o meu dinheiro. Não, meu irmão, é para que você seja totalmente abençoado, compromissado e obediente. E aí a palavra diz assim, cada um dê conforme determinou em teu coração. Então, se eu ganhei muito, qual é a intenção do meu coração? Dizimar e ofertar. Amém? Que você possa aí preparar o teu dízimo, a tua oferta. Se hoje é o dia de você dizimar, se hoje é o dia de você ofertar, que você faça isso agora. Se não for o dia, se não for o dia, fique em paz. Amém? Vocês que nos acompanham aí pela internet, Deus abençoe a tua vida, que você possa em todo o tempo, tá, ter este compromisso com o nosso Deus Todo-Poderoso, que é dizimar e ofertar em nome de Jesus. Amém? Levante aí o teu envelope, levante aí as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus,
Te damos graças, te bendizemos e te exaltamos, Pai. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças por tudo que o Senhor tem realizado, Pai. Te damos graças, ó Deus, por mais este tempo aqui estarmos, ó Pai. Acima de tudo, o Senhor tem suprido, o Senhor tem nos concedido a Tua bênção, Tu tem nos concedido, Senhor, a Tua graça, Tu tem nos concedido, Senhor, o Teu amor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós lhe agradecemos. Te agradecemos também por esses dízimos, te agradecemos por essas ofertas, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Em nome de Jesus, glória a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Como hoje é um dia de festa, um dia especial, em nome de Jesus. Aí, Davi, Deus abençoe. Um dia especial. Hoje também quem nos honra com a nossa presença é o meu pastor, o apóstolo Rubens, a profetisa Vivian, né? Minha pastora, glória a Deus por tudo isso, né? E é nesses momentos que nós nos encontramos, né? E que honramos, né, ao Senhor, né? E glorificamos a Ele, né? Eu quero aqui, sem demora, já chamar aqui o apóstolo, em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Esse aqui é o seu microfone. Agora nós temos todos os protocolos, né? Eu não posso pegar o microfone, o outro já tem que deixar pronto, e assim vai. Glória a Deus. Sim. Vamos dar um aplauso ao Senhor por a vida do nosso apóstolo. Deus abençoe. Obrigado, amém. Amém. Muito boa noite, irmãos. A paz. Podem sentar-se. Amém. É bom, em primeiro lugar, é bom revê-los, né? Depois de turbulentos meses, nós estamos aqui. Isso quer dizer que nós perseveramos, que nós permanecemos e sobrevivemos. E se sobrevivemos é porque Deus tem um propósito para nós. Não é verdade? Se sobrevivemos é porque Deus tem um propósito para nós. Se Ele ainda decidiu que devemos estar por aqui, é porque ainda Ele quer fazer alguma coisa através da nossa vida. E essa é uma perspectiva que nós precisamos ter, né? Ficar atentos e buscar entender qual é o propósito de Deus em que eu tenha sobrevivido a tempos tão difíceis como esses que nós sobrevivemos, né? Mas ainda assim é uma alegria poder estar aqui. E 8 anos, incrível, né? 8 anos, desde que nós começamos ali, como disse o pastor, na garagem. E eu entendo que eu já estou inquieto de estar aqui. Então eu já vou começar a perturbá-los, né? Porque é o que eu faço. Eu começo a perturbar os pastores, dizer, você tem que sair dali, você tem que sair dali. Você tem que ir para um lugar maior, eu perturbo, irmão, né? E assim, eu estava durante um bom tempo perturbando um pastor, dizendo para ele, você tem que sair daqui, já está 10 anos aqui, você tem que sair. Falei, se você não sair de um jeito, vai do outro. Aí ele teve que sair do outro jeito. Então ele teve pouco tempo para procurar outro salão, porque o dono do salão precisou do local. E ele teve que sair. Eu falei, tá vendo? Eu fiz, e você? Ou você sai de um jeito, sai do outro. Então, comecem a orar, e comecem a orar e orar e orar, porque comecem a ficar inquietos de estar aqui, e Deus tem um lugar maior e melhor para nós. Amém? Para a gente continuar fazendo a obra de Deus e crescendo como Ele quer. Essa é a grande verdade. Eu quero dizer para vocês que apesar de todas as turbulências que nós passamos lá em Pirituba, a igreja permaneceu e cresceu ainda, e ainda cresceu.
gente nova chegou, né? E está chegando, e nós estamos agradecidos ao Senhor por poder sustentar-nos nesse tempo tão difícil, porque as despesas que nós temos são muito altas, né? Por mês, aluguel e um prédio muito grande, tem toda a manutenção, ar-condicionado, uma central lá de ar-condicionado grande que gasta muito, que exige manutenção, luz, água, internet, funcionários. Mas quando você vai ver, a conta é alta. E diante de toda essa pandemia, a gente se colocou de joelho diante de Deus e o Senhor cuida de nós, e Ele cuidou de nós. Amém. Não, nenhum minuto nós tivemos assim, apertados, mas nunca em dificuldades, e não deixamos de cumprir nenhum dos nossos compromissos para a glória do Senhor, né? Deus realmente provou que Ele está conosco. Deus disse para mim: eu vou provar para você que esta igreja é minha e que eu vou cuidar dela, né? Glória a Deus, Senhor, que essa igreja não depende, graças a Deus, ela não depende de mim, ela não depende de nós, nem de você, nem de você. Ela é a igreja de Cristo, e ela depende de Cristo, né? E ela vive porque Cristo vive, e ela vive porque Jesus deu uma determinação. Jesus determinou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então a igreja sobrevive porque sobre ela está esse decreto do Senhor de vitória, esse decreto de que ela é vitoriosa, né? Então, por mais que as pessoas questionem a igreja, ela continua sendo igreja de Cristo e sendo cuidada por Ele. Não é verdade, irmãos? Então nós estamos gratos ao Senhor, e eu sou bastante feliz por vocês permanecerem firmes também ao lado dos pastores, apoiando eles sempre, porque vocês têm pastores excelentes, não é verdade? Eu digo de coração para vocês, um pai sempre tem orgulho dos seus filhos, seja eles quem forem, né? Às vezes o filho não é tão bom assim, mas o pai continua tendo orgulho. Não é tão bonitinho, mas o pai continua tendo orgulho, né? Ele não é muito bonitinho, mas o pai diz que meu filho é lindo, o mais lindo do mundo, né? Mas, glória a Deus, eu estava vendo outro dia, a Teresa postou uma foto do casamento deles, eu fiquei olhando assim e falei: Jesus amado, o que aconteceu aqui, né? A Teresa está igualzinho, mas o Paulo César... Por isso que ela gosta de mim, irmãos. Mas graças a Deus, mas eu não posso falar nada, porque se vocês vissem a minha foto de casamento, a gente muda bastante. Eu só tinha nariz e cabelo, irmãos, né? Então, graças a Deus, porque a gente vai vendo o tempo, a gente vai mudando, vai se transformando de todas as formas. Infelizmente, alguns de nós passamos por uma verdadeira metamorfose, né? Mas sobrevivemos pela graça de Deus. Então, parabéns pelos 8 anos, é incrível como passaram tão rápido assim, né? 8 anos, e nós temos ainda coisas grandes que Deus vai fazer. Amém. E nós temos muitos anos mais para servir ao Senhor e estarmos juntos. Amém. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Apesar de todas as dificuldades, nós prosperamos, avançamos e crescemos, porque o Senhor é bom e Ele cuida de nós. Não é verdade? Somos gratos, somos gratos. Sem demora, quero compartilhar com vocês. Essa é uma palavra que encheu meu coração de esperança, e eu espero que enche o coração de vocês também de esperança. Esperança é tudo que muitos de nós necessitamos nesses dias, né? Esperança, porque muita gente está sem esperança nesse tempo que nós estamos vivendo. Muita gente perdeu a fé, perdeu a esperança, a confiança, até de que dias melhores virão. Mas a palavra de Deus garante para nós que dias melhores virão, né? A palavra de Deus garante para nós que Deus é um Deus que Deus é um Deus de processos, e esses processos eles são sempre progressivos, eles nunca retroagem, eles sempre vão para diante. Então nós temos um Deus que nos colocou em um caminho e nós seguimos esse caminho é Jesus, e nós vamos ver isso um pouco hoje, né? E compartilhar essa palavra do Senhor para vocês. Aleluia. João capítulo 14. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Essa água que tem aqui é para mim?
João 14, de 1 a 6. Diz assim: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus pronuncia essas palavras, era um momento muito difícil. Era um momento difícil. O contexto era talvez como hoje, de muita dificuldade econômica, social, política. O Senhor estava falando a um povo que estava dominado, que não tinha nada, que não tinha... A terra que era sua não era sua, havia muita falta de esperança, eles se sentiam longe de Deus, que Deus os havia abandonado. Eles tinham uma esperança que não parecia nunca acontecer. E Jesus então estava tratando de consolar aos seus discípulos, quando ele fala isso. Ele está tratando de trazer esse consolo, essa esperança aos seus corações. Porque, além de tudo que eles estavam vivendo, Jesus estava dizendo para eles que ele iria embora, que ele seria traído, que ele seria traído, que ele seria negado, que ele seria vendido, que ele seria maltratado, e ele ia embora. Então, naquele momento de desânimo, ele traz um consolo ao coração dos seus discípulos, em uma esperança. Essa esperança que ele traz sustenta aqueles discípulos naquele momento, porque era um momento difícil para eles. Aí vem Jesus e ainda pior ainda, né? Dizendo para ele que coisas terríveis iam acontecer. Então, Jesus sabia, e que depois de tudo ainda, seus discípulos, a vida dos seus discípulos viraria de cabeça para baixo, porque eles seriam perseguidos, eles seriam mortos. Então era realmente um tempo muito difícil mesmo, um tempo de incertezas, e o Senhor está fazendo eles entender uma coisa, de que nesses momentos tão difíceis, tão sem esperanças, eles só podiam fazer uma coisa: confiar em Deus. Confiar em Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo para eles. No Salmo 141, no versículo 8, Salmos 141, 8, o salmista diz assim, Salmo 141, 8 diz: mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Senhor, em Ti me refugio, não me entregues à morte. Senhor, os meus olhos estão no Senhor, eu me refugio no Senhor. Senhor, cuida de mim. Crer, muitas vezes, ter fé, em algumas vezes, é aceitar algumas coisas que nós não podemos compreender. Essa que é a verdade. Como nós vamos compreender realmente tudo o que está acontecendo? Como nós podemos compreender que um vírus cause tanta destruição no mundo, paralise o mundo, paralise indústrias, poderes, governos, nações poderosas ficaram paralisadas por um vírus? Não foi uma bomba atômica, não foi um grande exército, foi um vírus, um microscópico vírus. Como nós podemos entender, como nós podemos aceitar a perda de pessoas queridas nossas que se foram? Embora eu creia que em nenhum momento nós devemos pensar que o vírus tirou pessoas queridas nossas. Não, de forma nenhuma. Chegou o momento, Deus levou essas pessoas. O Senhor, chegou o momento e Deus as levou. Não foi o vírus que as levou, foi o Senhor que as levou. Porque chegou o tempo de Deus. Logicamente, todos nós um dia, se Jesus não vier antes, nós vamos morrer.
Mas nós não vamos morrer diferente do que os outros morrem. Não? Ou vamos morrer de morte matada, ou morte morrida, ou morte acidentada, sei lá eu. A diferença não está em como se morre, a diferença está em quem está esperando a gente do outro lado. Né? A diferença está em que caminho nós estamos andando. Porque o caminho que andamos nos levará a um destino. O caminho que tomamos na nossa vida nos levará a um lugar. Então, como podemos compreender essas perdas tão caras para nós? Jesus disse: creiam em Deus. Não turbem o coração de vocês. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Crer em Deus não é possível sem crer em Jesus. É muito utópico crer em Deus sem crer em Jesus, porque Ele mesmo disse: se você quer chegar ao Pai, eu sou o caminho. Então, para crer efetivamente em Deus, eu preciso de Jesus. Ora, creiam em mim, porque se eu creio em Deus, creio em Jesus. Se eu creio em Jesus, eu também creio em Deus. Agora, Ele diz, o conselho que Ele traz, o consolo que Ele traz, em primeiro lugar é: não se turbe o vosso coração. No sentido, e eu fui procurar estudar o sentido de algumas palavras nesses versículos de Jesus, e nesse sentido a palavra turbar foi usada. Nesse sentido o Senhor está querendo dizer: não permitam que o coração de vocês sejam agitados como um mar impelido pelo vento. Não se assustem, não fiquem ansiosos, não permitam que o coração de vocês se atribule. Ora, não permita, e isso que ele está dizendo, não permita que as dificuldades afetem os seus corações. Aqui, a palavra não se refere apenas a uma perturbaçãozinha, um probleminha, um incômodozinho, uma tristezinha. Não, aqui está falando de coisas grandes, sérias, coisas profundas que acontecem em nossas vidas, que podem até mesmo nos afetar profundamente. Essa semana eu estava falando com o pastor Ricardo, ele é dono de uma escola, tem 400 crianças na escola, adolescentes, e essa semana uma adolescente, uma menina de 12 anos, cortou a tela, pegou uma tesoura, cortou a tela de proteção da janela do quarto e se atirou do 10º andar. Uma criança de 12 anos de idade, deprimida, em depressão, coração atribulado, angustiado, tirou a sua vida. Então, fala de algo que perturba profundamente todo o ser humano e pode levá-lo à angústia, à depressão. É disso que o Senhor está falando, até mesmo a dor. Até mesmo a dor. Então, eu sei o que é sentir isso, porque em algum momento isso me afetou. Eu senti algumas coisas desses momentos que nós vivemos tribulosos esses meses. Eu tive uma dor, senti uma dor muito profunda, né, no meu coração. E isso me afetou. E isso me afetou fisicamente, né? Eu tive problemas no meu coração por causa dessa dor profunda que eu senti, né? Então, as emoções, o entendimento, os sentimentos, a fé, tudo pode ser afetado se nós não crermos. Se nós não tivermos esperança, confiança em nosso Deus, tudo pode afetar, qualquer coisa pode afetar a nossa vida, qualquer coisa pode tirar nossa paz, nossa esperança e a nossa confiança. E a certeza de que dias melhores virão, que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Agora, o que pode mesmo, efetivamente, tranquilizar o meu coração? O que pode trazer paz à minha alma, tranquilizar a minha alma? Confiar no Senhor. Diga comigo, confiar no Senhor. Diga, irmão, que está ao seu lado, confiar no Senhor. Confia no Senhor. Né? Confiar no Senhor. Ora, um dos salmos mais lindos da Bíblia, se você quer consolo, se você está sentindo triste, atribulado, preocupado, leia o Salmos capítulo 27. Leia. Esse salmo, eu amo esse salmo, ele acompanha a minha vida. O versículo 3 do Salmos 27 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá.
ainda que se declare guerra contra mim, ainda assim, mesmo assim, eu estarei confiante. Aleluia. Esse salmo é lindo demais. Então, colocando nossa confiança no Senhor, apesar das situações difíceis que nós enfrentamos, confiar no Senhor, no nosso Deus, é cura para a perturbação do nosso coração, traz cura para a perturbação da nossa alma, confiar no Senhor, confiar no nosso Deus. A fé olha para Jesus. A fé não olha para as circunstâncias, a fé não olha para as notícias, a fé não olha para a internet. Você fica na internet, acorda, está na internet, vai dormir, está na internet, está vendo tudo o que fala, está vendo política, o que fala esse, o que fala aquele, está morrendo aqui, está morrendo lá, está explodindo aqui, está explodindo lá. Você começa a perder a sua confiança, porque você está olhando para as circunstâncias, você está olhando para as tempestades. Lembra de Pedro? Não, você não lembra, porque você não estava lá, né? Você leu. Pedro estava no barco com os discípulos e de repente veio o vento, a tempestade começou a levantar, as ondas se levantaram e eles estavam assustados. Aí vem Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, eu quero ir contigo. E o Senhor disse: vem. E Pedro, corajoso, valente, mas Pedro era muito bocudo e precipitado também, né? Saiu e começou a andar sobre as águas, né? Começou a andar sobre as águas. E diz a palavra de Deus que ele seguia, ele foi até Jesus, mas em um momento Pedro olhou para um lado, para o outro, viu a onda, sentiu o vento, teve medo e começou a afundar. Aí o Senhor, na sua misericórdia, ele tirou os olhos de Jesus. Ele estava olhando, Jesus disse: vem, e ele foi naquela palavra, ele foi naquela fé, naquele sentimento, mas quando ele tirou os olhos de Jesus por um momento, e colocou nas circunstâncias ao seu redor, perdeu a fé, perdeu a força, e começou a afundar. Aí o Senhor o tira, e o Senhor diz duas coisas importantes, duas coisas o Senhor disse para eles. O Senhor disse: olha, não tenham medo, e não deixem de ter fé. Duas coisas importantes, né? Ora, quando ele olhou para aquelas circunstâncias, Pedro, que olhou ao seu redor, se turbou o seu coração, e ele começou a afundar. Entende? Então, não tenham medo e não deixem de ter fé. Agora, nós somos seres humanos e nós podemos ter medo, sim ou não? Às vezes vamos sentir medo. Você pode até sentir medo, mas nunca perder a sua fé. Guarde isso. Você pode até em algum momento sentir temor, mas nunca perca a sua fé. Porque você pode sentir temor, mas se a tua fé ficar firme, você vai avançar, você vai passar, você vai vencer. Em nome de Jesus. Nós todos podemos sentir medo, mas não deixe de ter fé no Senhor, né? Aí o Senhor disse também: não se turbe o coração de vocês, não se assustem, não se preocupem. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Ora, o que quer dizer isso, né? Como o Senhor consola o coração daqueles homens daquela maneira? Apesar de todas as interpretações aqui, não cabe aqui nenhuma discussão. Tem gente que diz que aqui, a morada aqui, na casa do meu Pai, aqui, na casa do meu Pai é a igreja. O Senhor estava falando sobre a igreja. Alguns interpretam assim, né? Que na casa do Senhor é a igreja, que a igreja tem lugar para todo mundo, que a igreja cabe muita gente, vai ter muita gente. É uma interpretação. Só que a gente precisa ver o contexto. Em que contexto Jesus estava falando, né? Ora, Jesus estava falando o seguinte: e não se assustem, eu vou, mas eu vou voltar, e para o lugar que eu vou levar vocês também. Então Jesus estava falando de um lugar. Jesus estava falando: eu vou para este lugar, mas eu vou voltar e vou levar vocês para lá. Eu vou primeiro. Então Jesus está falando do céu. Jesus está falando do céu. Então, minha gente, olha, eu acredito nesse contexto,
que o céu é a casa do Pai, porque lá está o seu trono, lá estão os anjos, lá estão os santos, né, redimidos. Ora, o céu é a nossa pátria. O céu é a nossa pátria, o céu é nosso destino. Nós não caminhamos nessa terra para a morte, por isso nós não temos que ter medo de nada, de nenhum vírus, de nada. Devemos tomar cuidado, devemos ser prudentes, mas não devemos viver com medo, porque nosso caminho, o caminho que nós seguimos, não é o caminho para a morte, é o caminho para a vida, para o céu. Todo caminho tem um destino, todo caminho me leva para algum lugar. Não se chega a lugar nenhum se não se tem um caminho, se não se segue um caminho. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Então, não vivemos algo incerto. Eu escutei uma música aqui, alguns gostam de vocês, eu vou morar no céu. Eu estava ouvindo outro dia, eu vou morar no céu. Eu também vou, eu disse, não se preocupe. O céu é o nosso lar. Porque Ele voltará, Ele disse que vai voltar para nos buscar e nos levará para algum lugar. Ele não vai pegar na nossa mão e ficar vagueando conosco por aí. Ele nos levará para o lugar de onde Ele foi e Ele vem para nos levar para lá também. Então, aí eu estou vendo o sentido de várias palavras desse texto, e a palavra aqui que o Senhor usa é a palavra morada, é a palavra mone no grego, que quer dizer lugar de permanência, lugar onde se permanece para sempre. Mas essa palavra também significa morada, como ela está traduzida, mas ela também significa mansão. Oh, meu pai, olha, irmão, eu nunca morei numa mansão, mas eu vou morar, você também. Entende? Então, Cristo, quando eu era criança, e não faz tanto tempo assim, não faz tanto tempo. Esse ano, irmãos, eu fiz 60 anos. Fiz 60 anos. E a única coisa boa disso é que eu tirei aquele cartãozinho para estacionar melhor em todo lugar. Eu faço até pose quando eu estaciono, eu coloco lá. Única coisa, não serviu para mais nada, viu? Então, quando a gente era criança, a gente cantava. A gente não canta hoje essa esperança, sabia? Mas quando era gente criança, por exemplo, a gente cantava, Cristo vem me buscar, para o céu me levará. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Lembra disso? Alguns lembram, não? Cristo vem me buscar, para o céu me levará. E a gente cantava. E essas coisas trazia. A gente cantava, na nossa juventude, cantava céu, lindo céu. As mansões celestiais, todas feitas por Deus, mansões, isso é, a gente cantava essas coisas e a gente ficava pensando nisso, no céu, nas mansões celestiais, e isso inspirava a gente perdeu um pouco isso, irmãos. Às vezes nossas canções têm mais a ver com a terra do que com o céu. As nossas canções às vezes têm mais a ver com que viver bem aqui do que ter a esperança do céu. Então, nesse mundo, nós somos estrangeiros. Nós temos uma casa. Talvez você viva nessa terra e nunca vá ter uma casa. Eu espero que tenha, que Deus te dê uma casa. Mas com certeza você já tem uma. O céu é o nosso lar. A ideia principal que Jesus quis transmitir aqui do céu, irmãos, que o céu é um lugar que cabe muita gente, tantas quantas forem possíveis. Então, o que nós pensamos do céu? O que você pensa do céu? Eu nunca pensei que eu ia falar sobre isso. Eu sempre achava que esse é um tema para se ensinar na escola dominical. Vamos fazer um seminário sobre o céu e tudo mais. Mas, de repente, eu sinto que nós vamos começar a falar muito sobre isso. Porque isso traz esperança, alegria ao nosso coração. Mas existe uma visão popular do céu, existe uma visão cinematográfica do céu, que não reflete realmente o céu. Qual é a visão que você tem do céu onde nós vamos morar? O céu não é um lugar fantasmagórico, onde todo mundo vai andar como se fosse zumbi. Não é a Zumbilândia. Nós não seremos
Walking Dead no céu. Né, irmãos? As pessoas acham que nós vamos ver no céu, ninguém vai se conhecer, nós vamos ficar andando, ninguém vai ver ninguém vai falar com ninguém, porque somos anjinhos, vamos ter asinhas e alguns vão até ter uma harpinha para tocar. Nós temos uma ideia muito mística do céu e equivocada. Um lugar onde nós só vamos cantar, eu já ouvi isso também, irmão, lá no céu nós vamos cantar sem parar. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Cantar é bom, eu amo cantar, eu amo adorar, mas ficar cantando o dia inteiro não dá, né, irmão? Vai ser muito chato. Para algumas pessoas transformam o céu num lugar chato demais. Aí tem gente que diz, eu não quero ir para lá não. Né? Então, um lugar cheio de nuvens, né? Onde tudo silencioso. Meu filho menor, ele sempre fez perguntas, sabe aquelas crianças que sempre faz perguntas que às vezes te deixam enroscado, né? E ele falava assim, pai, o céu, o Jesus está sentado nas nuvens? Ele senta nas nuvens? Eu não sei, filho. Até o dia que ele falou, pai, Jesus vai no banheiro? Eu falei, filho, não é que eu vou saber se Jesus vai no banheiro. Um lugar que viveremos como anjos. Irmãos, nós não seremos anjos. A Bíblia diz que nós seremos como os anjos, mas isso fala no sentido da dimensão de que vida que nós vamos viver, não da natureza. Os anjos têm a sua natureza, nós temos a nossa. Então, não é um lugar chato, não é. Fique feliz, não vai ser um lugar chato, não é um lugar místico, né? Nós gostaríamos de poder saber muitas coisas sobre o céu, não tem muita coisa sobre o céu, mas o que tem sobre o céu não é o que muitas pessoas pensam. Será um lugar, não é um lugar chato, um lugar sobrenatural, um lugar sem propósito. Não é assim que a Bíblia retrata o céu. No céu nós vamos nos relacionar. No céu, o maior relacionamento que nós vamos ter, o relacionamento mais importante que nós vamos ter é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas também vamos nos relacionar uns com os outros, vamos saber quem somos, vamos estar juntos, vamos ter vida, vamos comer, vamos beber, vamos ter saúde. Lá não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade. Aleluia, né? Então o céu é um lugar de vida, um lugar onde nós vamos viver plenamente. Agora, Jesus assim, e aí onde está a esperança que o Senhor nos dá, né? Porque Jesus, eu vou, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, lá tem mansões e tudo, eu vou preparar lugar para vocês e voltarei. Porque a nossa mensagem desse mês Jesus voltará. O nosso tema desse mês é Jesus voltará. Então vou preparar lugar. Eu sei que eu vou morar no céu. Quantos sabem que vão morar no céu? Ora, é uma promessa. Os anjos se apresentaram em Atos 1, quando Jesus ascendeu aos céus e todos os discípulos ainda estavam olhando. Todos os discípulos estavam olhando, aí os anjos vieram e disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Ninguém pode andar na terra olhando para o céu, irmãos. Ok? Ninguém pode andar na terra olhando para o céu. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Se eu estiver andando na cidade, assim, alguém para ficar olhando para o céu, com certeza eu vou olhar também para você. Antigamente, faz muitos anos que eu não ando na cidade de São Paulo, né? Antigamente, você andava na cidade de São Paulo, tinha aquelas rodinhas, né? Tinha o homem da cobra, o homem da pomada, o homem não sei do que. Eu parava em todas elas para ver o que estava acontecendo. Então, na verdade, os anjos disseram, por que vocês estão olhando para o céu? Não é para olhar para o céu nesse momento. Nesse momento agora é de vocês trabalharem, porque o Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar um dia da mesma maneira que vocês ouviram subir, ele vai descer. Então, enquanto isso, não fiquem olhando para o céu, vão trabalhar, vão cumprir a missão, vão cumprir o chamado. Quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, vou preparar lugar, Jesus estava enchendo o coração dos discípulos de esperança, porque depois da sua ressurreição, Jesus disse que ele ia ressuscitar.
Então os discípulos, durante o seu tempo na terra, durante o tempo em que ele ensinava seus discípulos, que ele ministrava, Jesus, ele dizia, ele falava que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Isso não entrou muito no coração dos discípulos por muito tempo. Eles não entendiam muito isso, não criam muito nisso, até que se cumpriu, até que viram que Jesus ressuscitou. Ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Agora, quando Jesus disse, eu vou e vou voltar, eles não duvidaram nem um minuto. Ele disse que ia ressuscitar, ressuscitou. Agora ele disse que vai voltar, ele vai voltar mesmo. Tanto que a igreja primitiva, ela viveu com a esperança viva de que Jesus voltaria a qualquer momento. A qualquer momento. Eles criam, eles viviam isso, que Jesus vai voltar a qualquer momento. Tomara que nós pudéssemos viver assim também, irmãos. Crendo que Jesus não vai voltar amanhã, daqui 10 anos, daqui 30 anos, que Jesus vai voltar a qualquer momento, agora mesmo. Então, tem muita gente pedindo para a gente falar sobre isso, falar sobre o céu, né? Essa é uma mensagem que deveria estar na vida do crente cada dia. Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, ele disse à igreja de Filadélfia, ele disse assim, eu venho sem demora. Cuida do que eu te dei, cuida do que você tem para que ninguém tome. Eu venho sem demora, eu venho sem demora. Eu não vou demorar. A outra versão, a versão espanhola diz, venho pronto. Eu estou vindo, eu venho logo. Agora, por que Jesus falou isso? E isso Jesus falou há quase 2000 anos atrás. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus disse isso, por quê? Porque ele estava dizendo assim, não peque, não minta, não se prostitua, não perca o que eu te dei, não perca a tua salvação, a tua esperança, a tua fé, porque eu vou voltar logo. Jesus não estava assustando, Jesus não estava, ele estava simplesmente dizendo, eu vou voltar logo, cuida do que você tem, eu venho em breve. Ele está dizendo isso para que você vigie, para que você ore, para que você se cuide, para que você se prepare, para que você não jogue fora o que ele te deu. Amém, irmãos? Jesus disse aos seus discípulos, para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Aí Tomé disse assim, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quanto mais o caminho. Mas Jesus só estava provocando eles. Senhor, nós não sabemos. Jesus sabia que eles não sabiam. Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, como vamos saber o caminho? Aí ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho para os lugares celestiais, né? Jesus disse, eu sou o caminho para onde eu vou. O único caminho sou eu mesmo. Por isso eu tenho que voltar, porque eu sou o caminho para vocês chegarem lá. Sem mim, vocês não vão chegar nunca neste lugar. Sem mim, vocês nunca chegarão ao céu, porque eu sou o caminho. Essa história de dizer, todos os caminhos levam a Deus, levam ao céu, não é verdade. Entende? Então, sem um caminho não se vai a lugar nenhum. Sem um caminho não se avança. Sem uma verdade não pode haver uma liberdade verdadeira. E onde não, a vida sempre vai ter morte. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para as moradas celestiais, para as mansões celestiais. Quero te dizer algo que eu li, quando eu estava lendo e pensando sobre tudo isso, e orando e refletindo, me veio algumas coisas interessantes. Jesus disse, quando eu li esse texto, Jesus disse, eu vou para lá, eu vou primeiro, mas eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem comigo nesse lugar. Aí eu pensei, Jesus sempre faz tudo primeiro, né? Ele ressuscitou primeiro para que nós ressuscitássemos depois, né? Diz que ele é as primícias, isso é, o primeiro dos que dormem, porque ele é o primogênito dos que ressuscitam. Ele é o primeiro. Então, Jesus ressuscitou primeiro
para que nós ressuscitássemos depois. Né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, Cristo o primeiro. Né? 1 Coríntios 15, 23. Cristo o primeiro. Ele é o primeiro. Então ele é o primeiro que ressuscitou. Por que ele é o primeiro? Porque nós vamos depois. Amém, irmãos? Aí, ele foi primeiro para o céu. Agora, vamos segui-lo para lá. Mas ele foi primeiro. Aí, eu gosto disso. Porque ele diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Siga-me, eu vou primeiro e você me segue. Eu já peguei primeiro a minha cruz, agora você pega a sua. Sempre Jesus vai primeiro. Eu já peguei a minha cruz, agora você pega a sua e me segue. Né? Agora tem uma coisa interessante. Diz a palavra de Deus que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Agora eu entendi porque eu só poderia amar ao Senhor, amar verdadeiramente ao Senhor, se Ele me amasse primeiro. Senão eu não teria nenhuma perspectiva do que é o verdadeiro amor. Entende? Eu não entenderia, não saberia o que é o verdadeiro amor se eu não fosse amado por Ele. Eu não poderia amar ninguém se Ele não me amasse primeiro. Eu não teria verdadeiro amor por ninguém se eu não tivesse primeiro o amor dEle na minha vida. Então Ele me amou primeiro, para que eu pudesse amá-lo também. Aleluia, isso é maravilhoso. Por isso Ele diz, então eu vou primeiro, mas vocês vão para lá também. Eu sigo, Paulo diz assim, eu sigo a Cristo. Eu estou com Cristo, crucificado com Cristo. Cristo foi crucificado, eu estou crucificado com Ele também. Ele foi o primeiro, eu fui. Né? Ele é o caminho para o meu destino. E o meu destino é o céu. O nosso destino é o céu. Jesus, Ele teve que aparecer. Ele ressuscitou e teve que aparecer com o corpo glorificado. Por quê? Porque Ele é o primeiro. Depois, nós também teremos um corpo glorificado. Né? Porque Ele é o primeiro. Então nós seremos como Ele. Ressuscitaremos e teremos esse corpo glorificado. Então, irmãos, essa mensagem, essa palavra do Senhor, eu nunca pensei na minha vida que eu poderia ter tanto ensinamento nesses versículos, nessas palavras de Jesus Cristo para nós. Né? Tanta esperança, tanta confiança de que não estamos perdendo tempo, não de forma nenhuma, ao contrário, nós estamos no caminho e este caminho nos levará para o céu, para as mansões celestiais, como igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra de Deus encha o seu coração de esperança, de alegria e de certeza que em tempos tão difíceis, tão conturbados como este, né, você está no caminho do céu. Não se desvie dele, não fique olhando as circunstâncias ao seu redor e as situações, não se desanime, não se frustre por causa da falha e dos pecados dos outros, pelas quedas dos outros. Não se frustre porque alguém abandonou, deixou. Continua firme. Persevera no caminho, porque o final dele é o céu. Céu lindo e maravilhoso. Céu. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor. Eu sei que sempre aqui, quando tem aniversário, tem bolo, tem todas essas coisas, né? Sempre tem, né? Sei. Acho que dessa vez não vai ter porque não pode fazer festa. Eu já sei. Tudo bem, já me consolei já. Né? Porque não pode fazer festa, irmãos, por enquanto, tá bom? Precisa se cuidar, né? Precisa se cuidar.
Vamos orar. Quero orar, dar graças ao Senhor, porque essa igreja, a Cristo Centro é uma igreja que ela trabalha, que ela entende que a missão dela é preparar você para ir para o céu, preparar para você viver nessa terra, sem se desviar nem da esquerda nem para a direita, olhando para Cristo, cumprindo o seu chamado e a sua missão. Não somos gente que fica olhando para o céu, não, nós somos gente que trabalha duro, cumprindo a missão, o chamado do Senhor nessa terra, porque um dia Ele nos levará para as mansões celestiais. Quantos de vocês? Alguns vão antes, outros vão depois, mas todos nós chegaremos lá, né? Aleluia. Pai bendito, Pai querido, eu te agradeço de todo o meu coração por esses 8 anos da Igreja Cristo Centro aqui, Senhor, em Caieiras, na cidade de Caieiras. Te dou graças porque essa igreja nasceu no teu coração, Senhor. E muitas vezes o inimigo quis tirar essa igreja deste lugar. Mas o Senhor determinou que esta igreja estaria aqui. E eu te dou graças pela vida do pastor Paulo César, da pastora Teresa, que no coração deles o Senhor colocou a certeza e a convicção de que eles deveriam, Senhor, estabelecer aqui a igreja do Senhor Jesus, a visão. E eles trabalharam e estão trabalhando, e o Senhor está cumprindo a tua palavra neste lugar. O que nós estamos vendo agora, Senhor, não é nada comparado ao que o Senhor ainda vai fazer. Esta igreja ainda cumprirá o seu propósito neste lugar, e ela vai crescer, Senhor, e vai trazer muita gente, porque será um tempo muito difícil para nós, para o povo, para essa terra. Muita gente precisando de consolo, muita gente precisando de ânimo, muita gente vai precisar de cura, de libertação, e eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor vai levantar esta igreja como um lugar de cura neste lugar, como um lugar de cura nesse bairro, Senhor, onde muitos procurarão a libertação e a cura que o Senhor, que elas precisam no Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles forças, visão, que eles trabalhem firmes, que o Senhor supra as necessidades dessa igreja, para que eles possam crescer e prosperar neste lugar, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, tira todo o temor, todo o medo, põe fé, Senhor, uma fé grande no coração de cada um dos Seus filhos que estão aqui. Sara toda a enfermidade, repreendemos o medo, o temor, em nome de Jesus, Pai. A frustração, a tristeza, a depressão, em nome do Senhor Jesus. Traz alegria ao coração dos teus filhos agora, em nome de Jesus. Traz alegria ao coração dos homens, mulheres que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Traz a esperança, a mesma esperança que o Senhor trouxe sobre os discípulos naquele dia, o Senhor traz ao nosso coração hoje também, em nome de Jesus. A certeza que o Senhor está conosco, e o nosso destino é o céu, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu oro, abençoa esta casa, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste deste lugar. Envia a tua palavra de cura, de libertação às famílias, em nome do Senhor Jesus. Sara os jovens, liberta, Senhor, os adolescentes, as crianças. Traz, Senhor, para a tua casa, atrai a cruz de Cristo aqueles que estão padecendo e sofrendo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque esta igreja passa por um tempo de tribulação, mas depois da tempestade, depois da luta, a dificuldade, virá a glória, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a vitória do Senhor, porque não pode haver uma vitória verdadeira se não existe uma luta que muitas vezes é difícil, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, traz a tua vitória, traz a tua graça, não se turbe o vosso coração, confia no Senhor, confia em Deus, que tudo irá se resolver. Muito obrigado, meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, amém e amém. Deus abençoe sua vida, irmão. Dá um aplauso forte ao Rei da Glória. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Glorificamos ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque muito ainda Ele há de fazer e realizar, em nome de Jesus.
queridos, a paz. Hoje pela manhã eu estava ali na Igreja Cristo Centro, na freguesia do Ó, e o Senhor deu uma palavra para mim, e eu sei que essa palavra é para todos nós, é para todas as igrejas. O Senhor falou claramente que nós precisamos fazer planos. Muitas pessoas estão falando: esse ano foi um ano terrível, um dos piores anos das nossas vidas, não consigo ver uma perspectiva de futuro. E estão dizendo: se 2020 foi terrível, que acabe logo, é como se não tivesse existido, mas não pode ser assim. Nós vivemos esse ano aquilo que Deus permitiu que nós vivêssemos. Eu sei que tem sido difícil para muitas pessoas. A economia do país está muito afetada, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas passando por muita luta, muita dificuldade. Mas, por alguma razão, Deus tem permitido isso. Uma delas é que Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso coração e que nós voltemos os nossos olhos para Ele, e a nossa esperança, como foi falado aqui, esteja nele. E muitas pessoas estavam com a sua esperança no seu trabalho, não é? Nas suas forças, naquilo que elas tinham, e de repente nós percebemos que nada disso é nosso. Como o Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, eu ministrei hoje lá sobre o futuro, e que Deus quer que nós façamos planos para o futuro. Faça planos. Faça planos. Talvez você diga: mas como assim? Está tudo muito incerto, está difícil. A gente não sabe. Se toma essa decisão, pode ser que não dê certo. Se pensar isso, se for para cá, pode dar errado. Se for para lá, não tenha medo. Seja ousado em crer, em ter fé no Senhor. Faça planos, coloque num papel, entregue ao Senhor e diga: Senhor, esses são os meus planos. Mas como diz a tua palavra, muitos são os planos do homem, mas a resposta vem do Senhor, não é? Mas Ele quer que nós sejamos ousados e que nós nos coloquemos diante da presença dEle, e Ele vai direcionar os nossos sonhos, os nossos planos. Mas nós precisamos ter metas, nós precisamos ter propósitos, porque muitas pessoas estão entrando em depressão, estão desanimando, estão se entregando, e o Senhor está dizendo: façam planos, busquem a minha presença, e eu vou dar a resposta para vocês. Mas tenham fé, se alegrem. Hoje é um dia, como foi falado aqui, hoje é um dia de alegria, de festa, não é? Deus permitiu que essa igreja estivesse aqui, Ele vai permitir, e Ele vai continuar permitindo. As portas estarão abertas para a salvação, libertação, transformação de muitas vidas, porque essa é a visão cristocêntrica que o Senhor nos deu. Amém? Deus abençoe a tua vida. Parabéns, pastores, parabéns, líderes, parabéns, ministros, todos vocês, por estarem firmes nessa obra, por estarem dedicados. O Senhor vai recompensar a cada um conforme o seu trabalho, e Ele vai abençoar, vai trazer saúde, paz, e vai levantar a vida de vocês. Sejam valentes, sejam fortes. O que Deus precisa, pastores, é que nós, como líderes, como ministros do Senhor, nós possamos dirigir o povo e levar o povo a cumprir os propósitos dele nessa terra. Que essa força, que esse ânimo, que essa ousadia venha primeiro sobre vocês, sobre toda a liderança, para toda a igreja. Amém? Deus abençoe. Glorificado seja o nome do Senhor.